Gente, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa aula, por essa oportunidade. Que a tua presença aqui seja notória. Abençoa as nossas vidas, nos dá sabedoria e entendimento sobre tudo que vamos falar aqui. De uma forma especial, abençoa nossas famílias para que tenhamos paz dentro de casa, alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada adolescente, abençoa minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Gente, hora da oferta. Não é igual da hora jeans, mas nós temos agora oferta para recolher. Vai lá, Lucas. Passa. Quem precisar de cartão de crédito, tem cartão de crédito aqui. Rapidamente. Hoje nós vamos ter 2 aulas em um. Eu vou começar a fazer 2 aulas em um. Aqui, ó. Viu? Nós vamos ter 2 aulas em um hoje. Vamos falar sobre a matéria. Então nós temos aquela aula que nós vamos dar sequência, aquela aula de escatologia que a gente estava vendo no semestre passado. Aí nós paramos para falar de família e de namoro, porque a coisa estava meio bagunçada, né? Aí nós tentamos dar uma organizada, trazer alguns conceitos. Foi boa a aula de casamento, de namoro aí? Quem aprendeu aí? Já sabe namorar? Beleza. E as mulheres, já sabem para quem dá certo? A Mariana teve a vida dela transformada. Alguém precisa de cartão? Põe ali perto da porta para alguém pegar lá. Não, cadê lá? E aí põe a maquininha. Põe lá na porta lá. Gente. Então, ó. Nós vamos tratar agora da aula de escatologia e depois vocês me avisam aí se eu perder. Ó, depois, ó, gente, presta atenção. E depois nós vamos falar sobre suicídio. Ok? A coisa está meio séria, as coisas estão acontecendo e nós temos que ter uma resposta para essa situação. Ok? Vamos falar disso na última meia hora. Aí vocês me lembram, na hora que for 8h25, vocês já me chamam a atenção que eu vou encerrar essa aula e nós vamos entrar sobre esse tema. Não preparei nada especial, nós vamos conversar sobre isso. E nas últimas meia hora das aulas eu quero tratar sobre alguns temas relacionados a isso aí. Beleza? Ok? Hoje nós vamos falar sobre a nação de Israel. Quem já foi em Israel aí? Quem já foi em Israel aí? Ninguém foi lá em Israel não? Foi lá em Jerusalém? Não? Não? Os pais de quem já foi em Israel aí? Seu pai já foi? Seu pai já foi? Legal, né? Gente, uma das coisas mais interessantes que tem sobre Israel é isso aqui, ó. Olha lá, ó. Israel, ele é o relógio escatológico. O que quer dizer isso aí? Relógio escatológico, o que quer dizer? Hã? Fala, Vinícius. Você sabe? O que é escatologia? Estudo das últimas coisas. E se Israel é o relógio, quer dizer que a gente pode olhar para Israel para entender um pouco do que está acontecendo no mundo. Vocês já perceberam quanto que a nação de Israel chama a atenção do mundo? Pega o Jornal Nacional, revista, acessa o site, todo dia tem uma notícia a respeito daquele Oriente Médio, não tem? Ou um ato terrorista, alguém explodiu uma bomba lá e tal, mas é uma brigaiada lá que não para de acontecer. Por quê? Porque ali é o termômetro de Deus ali. Israel, nós sabemos que é uma nação escolhida por Deus, aonde Deus colocou o seu nome lá no princípio, Deus estabeleceu uma aliança com Israel e isso tem um efeito significativo até hoje.
E é o que nós vamos ver. Olha lá em Êxodo 19, 5 a 6, o que Moisés escreveu a respeito de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Moisés falando para Israel da parte de Deus, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 a 6. Israel é uma nação escolhida. Olha o tanto de riqueza que tem nesse texto. Toda a terra é de quem? De Deus. Toda a terra é de Deus. Deus manda e até o diabo obedece, igual a gente estudou na aula passada. Ok? Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Deus estabeleceu todas as coisas, Deus sabe o futuro, Deus está presente em todas as situações. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E aí nessa soberania total de Deus, Deus falou: agora esse povo aqui vai ser meu, para ser um povo santo. Todo mundo lembra da arca de Noé, né? Do episódio de Noé. Deus pegou e fez o quê? Matou todo mundo, não matou? Por que matou todo mundo? Porque o povo tinha o quê? Se corrompido. Deus olhou e viu que todos os homens estavam corrompidos. Aí Deus achou Noé e falou: eu vou fazer uma aliança com Noé. Aí Deus salvou Noé, mas aí depois o que aconteceu? Os filhos de Noé, a descendência de Noé se perdeu de novo. Aí, ou seja, Adão teve aquela filharada, aí Deus matou todo mundo, ficou só com Noé, aí Noé teve aquela filharada, a turma se perdeu de novo, e aí Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Falou: agora vai dar certo. Aí com Abraão, e Abraão teve uma filharada, e também não deu certo, porque o povo de Israel se perdeu, e aí veio Jesus e estabeleceu a igreja dele, e nós somos parte dessa obra hoje a nível mundial. Ok? Então, qual que era o plano de Deus? Que Israel fosse uma nação de referência. Era para Israel contaminar o mundo com a santidade de Deus. Tanto é que na lei havia vários princípios onde o estrangeiro poderia habitar no meio de Israel, desde que se sujeitasse às leis de Deus. Ok? Então, qual que era o objetivo de Deus com Israel? Que as pessoas reconhecessem Deus verdadeiro através daquilo que estava acontecendo com a nação de Israel. E isso nós podemos perceber hoje também em dia sobre essa questão. Ok? Deixa eu passar aqui um vídeo para vocês. Acho que o senhor já deixou. Opa! Opa! Deu mal, deu mal. Gente, vai olhar para mim. Eu sou o Tim. Obrigado. Não é mesmo? Embora não haja uma definição precisa para esse termo, etnia significa um grupo de indivíduos caracterizados por alguns elementos culturais em comum, como língua, religião, métodos de cultivo, alimentação e história. Alguns pensam que não há necessidade de um grupo pertencer a uma mesma nacionalidade ou possuir semelhança genética para ser considerado membro de uma mesma etnia. O fato é que a etnia é, curiosamente, aquilo que une e, ao mesmo tempo, distingue os seres humanos. Mas, atenção, etnia não deve ser confundida com raça. Todos somos membros da raça humana, e essa raça humana é que se encontra dividida por um grupo tão grande de étnicos que fica até difícil contabilizá-los precisamente. Com um cômputo de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, as diferenças, é claro, vão se acentuando à medida que cresce a população mundial. Só para você ter uma noção, no início do século XX havia apenas 57 nações reconhecidas no mundo. Mas hoje, a Organização das Nações Unidas fala de 191 países, a maioria deles, é claro, fundada apenas após a Primeira Guerra Mundial. No programa de hoje, vamos falar de um grupo étnico que tem ligação direta com o livro base de nossas apresentações, que é a Bíblia Sagrada. E este povo não poderia ser outro senão os judeus. Eles não são numericamente grandes,
No mundo existem cerca de 14 milhões de judeus, o que dá 0,2% da população mundial. E destes, apenas 6 milhões residem no Estado de Israel. Os demais espalham-se em diversas partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, Rússia, França e Alemanha. Mas é interessante notar que, apesar de serem tão poucos em termos demográficos, os judeus sempre exerceram uma influência sem precedentes em toda a história mundial. Você pode até não saber direito quem são eles, ou mesmo não ter conhecido nenhum judeu, mas saiba que muitos dos benefícios de sua vida hoje se devem a cidadãos judeus do mundo. Veja alguns deles. Albert Einstein, o mais famoso cientista do século XX, que propôs a intrigante teoria da relatividade e a famosa equação E é igual a mc ao quadrado. Einstein lançou os fundamentos da física moderna e impactou o mundo em praticamente todas as ideias que surgiram no século XX, desde a teoria quântica até a energia nuclear e a bomba atômica. Karl Marx, um judeu alemão que era filósofo, economista e que revolucionou o mundo escrevendo com a ajuda de Engels o Manifesto Comunista e o Capital, duas obras que influenciaram tremendamente o socialismo e as ciências sociais. Muitos teóricos consideram Marx o pai da história da sociologia e também da economia moderna. A seguir temos Sigmund Freud, o pai da psicanálise e da psiquiatria. Este judeu da Áustria foi o primeiro a teorizar sobre os sintomas de pacientes com histeria, fazendo importantes equiparações entre as crises da fase adulta e os traumas adquiridos ainda na infância. E muitos dos seus conceitos são usados até hoje pela psicologia e pelos estudiosos da mente humana. Esses que eu citei, claro, são apenas os mais famosos, mas a lista de judeus que influenciaram o mundo é muito, muito maior. Temos ainda Jonas Salk e Albert Sabin, os respectivos criador e aperfeiçoador da vacina contra a poliomielite. Abraham Jacob, o pai da pediatria moderna. Casimir Funk, o descobridor das vitaminas. E Abraham Waxman, pioneiro do desenvolvimento dos antibióticos. E olha que estes são apenas uns pouquíssimos exemplos de judeus influentes. Se fôssemos fazer uma lista exaustiva aqui, gastaríamos um programa inteiro só citando o nome de judeus que influenciaram na história. Veja, só no campo do Prêmio Nobel, os judeus já levaram 33 Nobéis de Química, 29 de Economia, 13 de Literatura, 50 de Física, 53 de Medicina e 9 Prêmios Nobel da Paz. Só para fechar os exemplos, saiba que até a calça jeans que você veste foi criação de um judeu chamado Levi Strauss. Agora, é interessante notar que, apesar de tão influente, a cultura judaica é uma ilustre desconhecida para a maioria dos cristãos que descendem espiritualmente deste grupo étnico em particular. Afinal de contas, essa lista não seria completa sem a menção óbvia de Jesus de Nazaré, o fundador do cristianismo, que também era judeu. Legal, né? Gente, aqui nós falamos sobre mentes brilhantes de judeus que influenciaram o mundo. Então, ou seja, muitas das altas tecnologias que nós temos hoje, inclusive, vêm de mentes de judeus, criaram muitas coisas. Além disso, nós temos alguns, Silvio Santos é judeu, Valdir Hanna, Luciano Huck é judeu, Daniel Zuckerman, Pânico da Band é judeu, Luciano Zafir, Matheus Solano, ou seja, várias pessoas famosas são judeus. Entre os homens mais ricos do mundo, você vai encontrar vários judeus. E aí, olha que interessante, Israel, como eles colocaram lá, é um povo de 0,2% da população mundial. Só que os maiores cientistas são judeus. E as pessoas mais ricas do mundo são o quê? Judeus. E aí nós tínhamos a diáspora, que foi o espalhar dos judeus, e esses judeus enriqueceram
E agora nós temos a retomada deles para Israel. E o que aconteceu? Pegaram a riqueza do mundo e levaram para onde? Para dentro de Israel. Quantos anos tem Israel? 70 anos. A nação de Israel tem só 70 anos. O Brasil tem quantos anos? 519. 500 e tantos anos. Nós estamos aí no mesmo nível que Israel? Ou seja, isso é a presença de Deus ou não? Não dá para perceber Deus nessa história? Né? Quer ver? Ó, mais um vídeo. Tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água. Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira gotejando água. Em Israel chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil, e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover, em média, 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem do reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Esse ano aqui em Israel, o governo decidiu diminuir a consumo de água por agricultura, porque não tem água. Então, nosso preço, a quantidade, não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, que utiliza água por cada gota. Essa é a solução. A água não é desperdiçada e os alimentos recebem a quantidade na medida certa para garantir a qualidade que o mercado exigente cobra dos agricultores. É bem limpo, bem gostoso. O que é esse? É alface. Alface é uma cheio de água, porque está doce. Nossa, maravilhoso. Nossa, isso é muito bom. Esse porque a gente ganha prêmio. Sim. Isso mesmo, este produtor recebe 25% acima do preço de mercado pelos alimentos que produz, justamente pela qualidade que entrega.
São produtos premium, feitos com água de esgoto tratada. Cada planta recebe a hidratação de que precisa para atender às determinações, por exemplo, da Europa, principal comprador de produtos agrícolas de Israel. São muitas as diferenças entre Brasil e Israel. A disponibilidade de água é apenas uma delas, como explica Beni, brasileiro que deixou Cuiabá em Mato Grosso para se dedicar à pesquisa no Instituto Volcani, um centro de estudos que equivale à Embrapa no Brasil. A água da agricultura tem 3 fontes. Ela pode ser uma água potável, que também é subsídio e indica quais são os tipos de água potável. Ela pode ser água salobra do subsolo ou a água de resíduos residuários tratada. E isso tem custo? Sim, então ele paga um preço diferenciado. A água potável, que pode vir ou da dessalinização, ela é um preço mais alto. A água salobra é um preço mais baixo e a água residuária tratada é um preço bem mais baixo. Dados da Agência Nacional da Água em Israel mostram que a água potável é a mais consumida no país, seguida da água de esgoto tratada e da água salobra. Nos próximos 2 anos, este cenário será outro. O volume que vem da dessalinização da água do mar e do esgoto tratado vai responder por quase 50% da água consumida no país. Em Israel, este produtor brasileiro ficou impressionado com a eficiência na utilização da água na região de terras inférteis. Lá ainda temos água. Aqui a gente percebe que não temos mais muita opção de água. Eles estão usando todos os meios, recursos para a produção de água a um custo muito maior que o nosso. Depois de viver 20 anos em Israel, Beni, o pesquisador, lembra dele? Sabe dizer na ponta da língua o que distingue Brasil de Israel. Israel investe muito mais em tecnologia. Nós falamos 4,6% do PIB é investido em desenvolvimento e tecnologia. No Brasil, 0,65%, 0,8%. Essa é a grande diferença? Sim, eu acho que vários países já estão chegando a essa conclusão, tanto que outros países já estão começando a investir muito mais no desenvolvimento de tecnologia. Neste caminho de aprendizados e descobertas, Brasil e Israel parecem mesmo ter um próspero caminho a compartilhar. Nossos 2 países têm relações próximas e cooperação no campo da agricultura. Nós queremos aumentar nossa cooperação para o benefício de ambos os países e da população. O que une o Brasil a Israel na área da agricultura? Eu acho que o Brasil é um país grande, tem muitas áreas da agricultura, tem muitas pessoas investindo em agricultura. Israel tem muita tecnologia para a agricultura. Eu acho que essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil. Gente, imagina essa tecnologia no Nordeste, daria certo? Agora, Israel, um país no meio do deserto, Israel é todo deserto. E eles conseguem ter uma agricultura de primeira linha. Igual o cara falou lá na hora da alface, eles ganham vários prêmios por conta dessa produção, que tem um custo muito maior que o do Brasil, e, no entanto, eles estão lá exportando tecnologia, exportando alimentos aí para várias regiões, né? Isso tudo, igual ele comentou lá, né? Há um pensamento em cima de investimento em tecnologia e funciona. Agora, da onde que vem isso? É simplesmente algo natural? Dá para compreender isso, algo natural? 70 anos de organização política, debaixo de guerras, debaixo de conflitos, Israel chega num nível desse nosso 500 anos, não chegamos nem perto do nosso Nordeste lá, o povo morrendo com fome, com tantos recursos ali, como essa dessalinização, que é uma tecnologia israelense, né? E aí, quem lembra disso aí? Esse
é Israel há 70 anos atrás. Essa é a realidade. De onde surgiu esse povo? Nós vamos falar um pouco por conta dessa situação. Todo mundo lembra do Holocausto, né? Vai estudar sobre isso, né? Hitler, Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, Auschwitz, tudo mais e tal. Mas olha o que diz lá em Juízes 3, 1, 2. Ó. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que a geração dos filhos de Israel dela soubessem. Para o quê? Para o quê? Para lhes ensinar. Quando Deus estabeleceu o povo de Israel, mandou limpar todo mundo, ficou um resto de povo lá na Palestina, lá na região geográfica que Deus havia destinado para Israel. E um dos propósitos de Deus por deixar isso aí era para quê? Para ensinar o povo dele a guerrear. Não é interessante? Se não houvesse inimigo, o povo de Israel não batalharia, não aprenderia a guerra. E Deus deixou justamente esse povo inimigo de Israel, para que Israel aprendesse a resistir, a combater e a conquistar. Sabe qual que é uma das maiores riquezas de Israel hoje? Sabe qual que é uma das maiores riquezas de Israel hoje? Israel ganha dinheiro com turismo, e venda de tecnologia e venda de armamento de segurança. Tecnologia de segurança. Da onde que veio essa tecnologia de segurança? Justamente de uma bênção de Deus, uma preparação de Deus, de um investimento de Deus. Vou passar um outro vídeo agora, presta atenção nesse vídeo, porque ele é um vídeo bem interessante para vocês que estão aí começando a vida e pensando em questão de trabalho. Olha lá, eu achei bem legal esse vídeo. On April 15, 2013, 2 bombs exploded during the Boston Marathon, killing 3 people and injuring 264 others. For the next 3 days, investigators reportedly used a high-tech system called BriefCam to analyze local surveillance video. Hours of video are condensed into minutes, and experts can zoom in on suspicious actions, like a backpack being left behind. BriefCam's video synopsis was instrumental in identifying the 2 bombers, and the technology was made in Israel. Technology is going to change all of our lives. It already has, and what's coming down the pike is going to be even more intense. Israel has often been called the startup nation. And while Jerusalem may be the spiritual heart of the country, Tel Aviv is the center of its startup success. Just a century ago, this thriving city was little more than a series of sand dunes. Today, it's been voted the 2nd best high-tech center in the world, just after Silicon Valley. Israel was recently ranked the 4th most innovative nation in the world, from the iPhone to the PlayStation. Many of the ideas behind your favorite gadgets came from inventors right here in Israel. Flip-top cell phones, keyboards for smartphones, Intel Pentium chips, the ability to print straight from your computer, the flash drive, the chip in the iPad, the OS that runs the Amazon Kindle, the chip that controls the Sony PlayStation, and the 3D sensor in the Xbox Kinect.
Gente, a internet não vai ajudar. Vamos ficar aqui. Vamos acompanhar aqui. Pois é, tecnologia aqui é brasileira, né? Depois eu compartilho e vocês assistem diretamente assim. Depois eu mando o link lá para vocês assistem isso aí, mas eu queria destacar uma coisa. Essa matéria aqui vai falar uma coisa bem interessante. Todo jovem de Israel, ele vai para a guerra. Vai para a guerra não, ele entra para o exército. Homem e mulher, todos passam pelo exército. E essa pegada de passar pelo exército, pelo treinamento, por desafios de liderança, tem formado os israelitas para serem uma nação forte. E os jovens saem desse momento que eles passam pelo exército bem preparados para tomar boas decisões na vida. E as empresas que estão contratando, eles escolhem as pessoas pelo tipo de treinamento pelo qual ele passou. Você, no exército, você foi treinado em quê? Ah, eu era da artilharia, eu era da inteligência, eu era da segurança, eu era da logística, eu era dos transportes, eu era da mecânica, eu era da onde? Então, ou seja, as empresas, elas contratam basicamente debaixo do perfil do quê? De guerra. Na hora que você estava na hora do conflito, você fazia o quê? Qual eram as suas decisões no meio do conflito? Vocês estão entendendo como que a nossa geração aqui é uma geração perto do judeu, do israelita, uma geração frufru, uma geração que não está acostumada à guerra, não está acostumada às pressões da vida. A hora que ouve um não do papai e da mamãe, chora. Enquanto que o israelita, se chorar, apanha. Vocês estão entendendo a diferença de um povo que está crescendo e de um povo como o nosso que está, vamos dizer, quase que paralisado, perto dos avanços que nações como Israel estão acontecendo. Tanto é que nós temos aí 500 anos de existência, Israel com 70 anos, saindo de um holocausto, saindo de um país de destruição, ele avançou muito mais e está hoje como a segunda maior nação a nível de tecnologia, perdendo só para o Vale do Silício. Ah, isso é natural? Não, isso é espiritual em primeiro lugar. Há uma ação de Deus sobrenatural para esse povo, aonde Deus tem trabalhado, e nós como igreja, nós somos o Israel espiritual. Tanto é que se você comparar vocês adolescentes com os adolescentes do mundo, vocês muitas vezes não se dão valor, mas vocês têm um nível muito maior que o deles. Vocês têm uma informação muito maior do que a deles. Mas infelizmente alguns papais de vocês deixam vocês mal acostumados e não põem vocês na pressão. Vocês estão entendendo? E aí vocês não se preparam para encarar os desafios da vida. Tem muita gente aqui dentro desse perfil que, enquanto que o israelita está botando o filho na guerra, muitos pais aqui põem os filhos para ver Netflix. E aí o que vai acontecer com as nossas gerações? Onde que os israelitas vão estar? E onde que a nossa geração vai estar? Vocês estão entendendo que não é só um efeito espiritual, mas um efeito cultural, um efeito de formação. Então há uma tradição forte. No Brasil nós não temos. Qual que é a sua tradição? Qual que é a sua tradição? Se eu perguntar para você, qual é a tradição da sua família? Vocês já ouviram essa palavra no meio da sua família? Ah, na nossa família a tradição é essa. Alguém já ouviu isso aí? Não faz parte do nosso vocabulário a tradição. Ah, o meu avô era desse jeito, agora eu tenho que ser dessa forma e tal. Talvez algum aqui ouviu alguma coisa disso aí, mas nós não temos essa cultura de herança. Vocês estão entendendo? Enquanto que o povo de Israel tem uma cultura, né? Gente, passando por uma cronologia rápida aqui, ó. 1900 a.C., Abraão emigra com seus, lá de Ur dos Caldeus para Canaã. Lá em 1700 a.C., Jacó e os seus partem para o Egito. Vão lá por causa da fome, todo mundo lembra, né? Abraão, Isaac e Jacó. Né? Aí o povo vai lá para o Egito. Eu quero mostrar aqui um pouco da perseguição que houve sobre Israel. Israel é uma nação
uma das mais perseguidas no mundo. Concorda comigo? O povo judeu foi um dos mais perseguidos do mundo. Agora, como nós vimos lá naquele primeiro vídeo, vocês perceberam que depois da Primeira Guerra Mundial surgiu mais 150 nações no mundo? Depois da Primeira Guerra Mundial, Israel tem, vamos dizer, desde Abraão lá, tem 4.000 anos Israel. É uma das nações mais antigas hoje do mundo. E dessas nações antigas, Israel se destaca sobre todas elas, sem sombra de dúvida. Vamos pensar no Egito. Põe o Egito perto de Israel. Quem se destaca? Israel. O Egito, quem já foi lá, diz que é um país acabado, um país feio, um país sujo. Tem lá as pirâmides, um lugar turístico, mas você sai daqueles lugares lá, diz que é um país horrível. Você passa na fronteira, você sai do Egito, entrou em Israel, você já vê esperança. Há uma nítida diferença em termos de tecnologia. Qual outro país que existia na época de Israel? Há 4.000 anos atrás. Qual outro país que existia? Babilônia? Cadê a Babilônia? É a Síria hoje? Vocês estão entendendo? E a Síria perto de Israel? O que aconteceu? Está destruída. Vocês estão entendendo que tem um fundamento aí na história aí? E também o país, a Palestina. Palestina é Israel. A região ali da Palestina é onde está situado Israel. Gente, vamos lá, ó. 1220 os israelitas, ordens de Josué, conquistam Canaã, a atual Palestina. Em Israel inicia o período dos juízes. O que é o período dos juízes? É o período onde o povo começou a fazer besteira e Deus levantava os juízes para libertar o povo. Aí você vai ler lá juízes, esse que era mal, aí Deus levantou o juiz, aí levantou a Gideão, levantou Sansão, levantou um monte de juízes lá, né? Aí 1050, os filisteus conquistam Israel. Aí vem Samuel, o último juiz israelita, e unge Saul como primeiro rei de Israel. Depois vem Davi, lembra da história de Davi e do Golias? Saul morre na batalha de Gilboa, lá, o cara escreveu desse jeito. Davi reina sobre Judá e depois Davi reina sobre Israel. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. O cara pegou lá, Davi matou todo mundo, guerreou, venceu, conquistou, trouxe paz, e o filhão Salomão lá pegou a coisa na boa. E aí o que aconteceu com Salomão? Caiu nas graças das mulheradas. Filhinho de papai, andando de Ferrari para tudo quanto é lado, né? E príncipe, né? Ah, o cara teve 1000 mulheres. É brincadeira, né? Aí perdeu lá os filhos dele. Aí os filhos dele morrem de Salomão, aí vem o Roboão, e aí houve a turminha dos amigos dele, e o reino é dividido. E aí vem a Síria, toma Samaria, Judéia se rende à Síria, olha lá, ó, você já virou Egito, depois teve lá os outros povos lá, conquistaram a Judéia, agora a Síria, depois vem a Babilônia, na época de Neemias e Esdras. O que acontece lá? Pega todo mundo que estava lá em Israel e leva embora para a Babilônia. Dessa turma, quem que foi lá para a Babilônia, que vocês lembram? Quem que é esse cara aqui? Daniel. E tem também o Sadraque, Mesaque e o Abdenego, aqueles que entraram na fornalha. Lembra aquela história que 3 entraram? Aí de repente o rei lá olha lá e fala, olha, não foi 3, agora tem 4, e o quarto tem o aspecto dos filhos dos deuses aí. Então, ou seja, tudo isso aconteceu debaixo de perseguição. Israel combatido. Aí depois veio o Ciro do Império Persa, conquista a Babilônia. Inclusive Ciro lança um edito que é muito interessante. Ele fala, ele lança um edito para construir o templo. Gente, e olha que legal, tem uma passagem lá onde Ciro, no decreto dele, ele fala que quem destruir o templo de Deus vai ser crucificado no seu próprio madeiro. Sua casa vai ser destruída e ele vai ser crucificado. Aí vocês lembram que Jesus foi condenado porque uma das acusações foi que ele falou que ia destruir o templo? Não é legal? E aí quando Jesus está morrendo, vocês lembram que Maria estava nos pés de Jesus lá na cruz? Lembra desse episódio? E aí Jesus vira para João, João, olha aí a tua mãe, cuida dela aí. Por quê? Provavelmente Jesus, estou falando isso aí, não é teologia não, coisa que a gente vai raciocinando aí, coisa legal. Mas provavelmente
Jesus ele teve a sua casa destruída por conta do decreto de Ciro. Não tem na Bíblia isso, apenas essa ligação, mas é legal. Depois vocês procuram lá, onde está essa passagem de Ciro, depois eu posso até compartilhar lá no lado. Aí, ó, aí Ciro lança um decreto, e aí reconstrói o templo, ele fala lá que vai destruir. Aí o profeta Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém, aí vem, falha a revolta dos judeus contra os persas, porque Ciro era do império da Pérsia, e a Pérsia dominou, ó, Babilônia, Síria, Pérsia, todo mundo conquistando Israel. Aí vem Alexandre, conquista a Palestina, depois vem Ptolomeu, conquista Jerusalém, depois vem Antíoco IV, persegue os judeus, aí vem a história de Judas Macabeus, que tem os apócrifos lá, né, aquelas histórias lá. A Judéia torna-se um principado independente, depois vem Alexandre, revolta dos fariseus na Judéia, e o Cano, Pompeu conquista Jerusalém e anexa a Síria. Vocês estão vendo quanto domínio lá? Reinado de Herodes, reconstrói o templo. Morte de Herodes, a Judéia passa a ser província romana. Os romanos depõem Herodes e Arquelau. Caifás é sumo sacerdote de Jerusalém. Pôncio Pilatos é eleito procurador da Judéia. Batismo de Jesus por João Batista. Ou seja, uma nação totalmente combatida por vários povos: Síria, Babilônia, Egito, Pérsia, depois agora veio os romanos. Ou seja, se não fosse um povo eleito por Deus, um povo escolhido por Deus, já tinha sido dissipado, já tinha sido destruído. Tantas vezes, olha. Aí João Batista é executado, Pilatos ordena a crucificação de Jesus, a Judéia volta a ser governada por procuradores. E aí em 73 vem a queda de Massada, a última fortaleza dos judeus zelotas, e a destruição do templo em Jerusalém, e aí vem o Império Romano, certo? Então vamos ler tudo isso aí. E agora 2018, olha só, Washington anuncia que a sua embaixada será transferida de Tel Aviv para onde? Jerusalém. Quem viu essa notícia aí? Vocês viram que teve uma repercussão mundial isso aí? E o Brasil, o Bolsonaro também não falou que vai transferir a embaixada para Jerusalém também? Sabe o que é isso? Sinais dos tempos. O reconhecimento de Jerusalém como uma capital de Israel. Jerusalém, a nível político, era uma cidade internacional. Ela não pertence a ninguém politicamente a nível político. Mas Jerusalém é de Deus. E Jerusalém foi dada por Deus a Israel. E agora, com esse movimento dos Estados Unidos, que é um grande aliado de Israel, e agora o Brasil se tornando um aliado de Israel, fica mais evidente o termômetro aí que está acontecendo aí a nível de Israel. Beleza? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja o quê? Quem é gentil aqui? Levanta a mão. Não mais gentios. Ou tem algum aí? Não mais, né? Então, ou seja, olha o que Deus fez. Deus deu uma endurecida no povo de Israel, vocês não querem mesmo, senão vocês vão ficar um pouco endurecidos, e levantou um povo, somos nós a igreja. E aí depois vai ajuntar a igreja para o povo de Israel aí na eternidade, ok? E assim todo Israel será salvo. Todo mundo que nasceu em Israel vai ser salvo? Não. Todo mundo que é filho de judeu vai ser salvo? Não. Todo Israel vai ser salvo? Sim. Todo aquele que é israelita de verdade. Da mesma forma que só vai para o céu os crentes de verdade, só vai ser salvo os israelitas de verdade. Paulo mesmo falou, nem todo que é nascido de Israel é israelita. Paulo falou isso. João Batista falou, ó, vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Deus pode suscitar filhos dessas pedras aqui. Raça de víboras. Jesus chamou certos judeus de filhos do diabo. Vocês estão entendendo?
Então, ou seja, nós somos igreja. Quem é a igreja? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quem aceitou de boca? Não. Quem aceitou de verdade. Ah, meu pai é o pastor Oswaldo. Eu sou salvo? Não. Se o pastor Osés, o pastor Júnior e a Eliana não aceitassem Jesus, ia para o inferno. Se você é filho de crente e não aceitou Jesus, você vai para o inferno. Não é porque seu pai é amigo do pastor Oswaldo que você vai para o céu, não vai. Se você não for amigo de Jesus, não vai para o céu, não adianta. Pode ser o mais bonitinho que for, o mais filho de papai que for, o mais protegido que for, no céu não é. Você está entendendo? Da mesma forma que nem todo aquele que é nascido em Israel vai ser salvo. E esse evangelho do reino será pregado aonde? Em testemunha a todas as nações. Então virá o quê? Fim vem. Quando a gente está na ceia aqui, o que a gente fala? Até que ele o quê? Venha. Ou seja, Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Você está preparado para Jesus voltar hoje? Gente, você acorda de manhã preocupado com isso, atento a isso. Jesus vai voltar. Disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Quando a Bíblia fala de videira, está falando da igreja. Quando fala de figueira, está falando de Israel. Olhai para a figueira, para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabendo que o reino de Deus está perto. Inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, Israel. Legal? Israel é o termômetro do mundo, gente. Fique esperto. As coisas estão acontecendo, as coisas estão caminhando, e Israel está sendo estabelecido como uma nação poderosa, e perto está o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa primeira parte nós terminamos. Vamos para a segunda parte. Gente, vamos falar um pouco sobre a questão de suicídio. Certo? Lucas, fica em pé aí, sem encostar no. Olha aí, não, mas sobe ali. Essa cadeira, na sua cadeira. Não, olha aí, só puxa ali, ó. Não dá. Aí, não alcança. Puxa aí. Só puxa. Nossa, meio brilho. Aí, haja luz. Gente, vamos lá, sério agora. Gente, essa questão está séria. Uma menina de uma certa igreja aí tentou suicídio esse final de semana. E a mãe interferiu a tempo. Semana passada, uma aluna do NeoDNA lá do colégio do Sá, da Radassa lá do NeoDNA, cometeu suicídio. E nós temos tido muitas notícias a respeito disso daí. E nós vamos conversar um pouco sobre isso aí, porque é um assunto sério. E no nosso meio, estão adentrando por essas portas adolescentes e jovens que têm esse pensamento. E vocês têm que ficar atentos a alguns sinais. Vamos trabalhar um pouquinho. Por que você acha que alguém comete suicídio? Vamos tentar entender um pouco das motivações. O que você acha que acontece? Fala aí para mim alguns motivos. Depressão. Bom? Depressão. Outro. Se achar insuficiente. Se achar o quê? Insuficiente. Insuficiente. Não ser aceito pela sociedade. Ansiedade. Não ser aceito. Mais. Hã? Insegurança. Tem mais? Cansaço. Amor próprio. Hã? Falta de amor próprio, sim, vamos dizer. Baixa autoestima, vamos botar assim. Baixa autoestima. O que mais?
Ansiedade. O que mais? Medo. Conflitos familiares. O que mais? Medo. Vou falar um aqui também, que eu acho que é o principal. Falta de esperança. A pessoa perde as esperanças. Perdeu a esperança, a pessoa perde a noção do seu futuro, ela perde a expectativa que tem. Quem aqui quer se formar em alguma coisa? Levanta a mão. Quem aqui quer casar? Levanta a mão. Quem aqui quer ganhar dinheiro? Quem aqui quer ter um carro? Ou seja, há uma esperança. Agora, quando você perde essa esperança, se torna complicado. Agora, gente, vamos lá, algumas coisas que nós podemos diagnosticar. Sinais. Vamos lá. Quais são os sinais que a gente pode observar de uma pessoa que está com pensamento suicida? Isolamento. A Bíblia fala que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isolamento é um dos principais sinais de que alguém está numa situação que não é muito boa. Então, gente, fica atento aqui no nosso ambiente. Gente, liga aqui que é muito sério. Os pastores, os adultos, não conseguem perceber certas coisas que vocês podem perceber. E talvez vocês não estão percebendo porque não estão querendo perceber essas coisas. Ah, tô nem aí, eu tô aqui com a minha turminha, tô muito bem na minha turminha e o resto que se exploda. Chega aqui no hora teens, no hora jovem e a preocupação é, depois nós vamos lá e vamos lá pro baguncinha, vamos lá pro churrasquinho, vamos lá para não sei onde, e vamos fazer, e vamos fazer, e vamos fazer. E nós nos esquecemos que nós estamos num ambiente chamado igreja, aonde muitos doentes estão chegando no nosso meio. Gente, vocês não sabem a dor, ou alguns aí sabem, de estar tão perto e tão longe de uma pessoa que se suicida. Eu uma vez estava prestando serviço lá na Lebrinha e o cara se suicidou lá. Gente, eu fiquei muito com essa situação. Não conheci o cara, mas gente, eu provavelmente cruzei com ele. E você estar perto de uma pessoa que tem uma tendência como essa. Tem coisas que você não pode evitar, mas você não pode desconsiderar esses sinais. Você tem que fazer tudo o que você puder, se estiver ao seu alcance, para salvar uma vida. Nós não somos Deus, nós não podemos prender. Ok? Mas vamos diagnosticar alguns sinais. Outros sinais, a pessoa começa a falar assim, eu não presto. Eu não presto. Ninguém se importa comigo. Eu atrapalho a vida das pessoas. Eu sou inútil. São frases que, se você ouvir, sério, fica atento. Conversa, né? Outras coisas, ninguém vai sentir a falta.
E algumas assim, eu queria morrer. Essas é mais evidente. Alguém falar, eu queria morrer, você dá. Nossa, Deus me deu um discernimento que eles querem querer não. Algumas pessoas lá que ela faz céu, entendeu? Algumas fazem uma qualquer atenção, mas algumas realmente. Uma pessoa que fala muito em suicídio, uma hora ela dizem alguns que a pessoa que fala não faz. Mas não dá para confiar nisso não. E nem desafiar. Ok? Outra coisa, gente. Quando você observar alguém com essas características aí no seu meio, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos igreja. Isso aqui não é clube da luzinha, nem clube do bolinha. Isso aqui não é uma associação. Não é um grupo de diversão. Nós não estamos aqui para ir para o parque de diversão, para planejar as próximas férias. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para livrar as pessoas do inferno. Vocês estão entendendo? Nós existimos, nós como igreja, alguém perguntou qual que é o papel da igreja? É ser um povo santo e ser um testemunho vivo, daquilo que Deus pode fazer. Ok? Então, quem que é essa pessoa que vai evangelizar o mundo? Quem que é? Aonde está a geração que vai evangelizar o mundo? Está onde? Eu estou falando com vocês ou não estou falando com vocês? Quem é que vai evangelizar o mundo? Quem vai evangelizar o mundo? Tem muita gente, eu não. Tem muita gente aqui que às vezes pensa, eu não vou fazer isso. Certo? Eu estou mudando o mundo. Eu estou mudando o mundo. Eu estou impactando o mundo. De várias formas, não é de uma forma só não. Eu faço falta no mundo. Sem mim o mundo seria diferente. Tinha um amigo. Gente, qualquer semente que você plantar vai fazer diferença no mundo. Não despreze isso. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo pessoas que estão sendo formadas para serem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Eu não espero de vocês nada menos do que uma excelência. Eu sei que a informação que nós temos dado aqui é uma informação relevante, capaz de modificar a sua vida, capaz de levar vocês para um nível de excelência. Eu não estou explicando matemática, nem português, nem sei achar sujeito nas frases deles. Não é essa a nossa matéria aqui. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de excelência, coisas que o mundo não tem. Vocês, perto do mundo, vocês têm o mesmo conhecimento do que o mundo, mas vocês têm dentro de vocês algo sobrenatural, algo que é excelente. Vocês têm a presença de Deus na vida de vocês. Eles só têm o conhecimento, vocês têm conhecimento e Deus. Será que isso não dá para fazer uma diferença, gente? Agora, vocês ainda não perceberam a importância que vocês têm para Deus e a importância que vocês têm para as pessoas que estão ao seu redor. A Radassa vem falando do Bilite. Quem já ouviu falar do Bilite aí? Tem vários adolescentes sendo despertados aí do Bilite, entrando nas escolas e falando, eu vou, e os caras vão lá e conversam com o diretor e falam, eu quero pregar a palavra de Deus aqui. Gente, tem que ter coragem demais para não aprender isso aí. Você encarar um grupo de jovens, sofrer gozações, sofrer bullying muitas vezes, por amor a Cristo. Vocês estão entendendo? Essa menina que suicidou no NeoDNA, ela esteve lá uma vez no Bilite, lá com a Radassa. Mas esteve lá, eles não perceberam. Ou
não puderam fazer nada mais relevante por causa de, às vezes, falta de informação, que é o que eu estou querendo despertar vocês. Na sala de aula de vocês tem pessoas que estão pensando em suicídio, gente. E o índice é mais forte, está entre 14 e 28 anos. É a faixa etária onde está havendo o maior índice de suicídio. E essa faixa etária, pessoas como eu não alcançam tão facilmente. Não tem a facilidade de chegar, e aí, Dominique, beleza, como é que você está e tal. Por quê? É um cara já adulto conversando com um adolescente. Aí já há um constrangimento. O que esse cara quer falar? O que ele está fazendo? Tal, né? Então, ou seja, já tem essa dificuldade. Vocês estão entendendo? Agora, vocês não, vocês conseguem perceber uma pessoa, um indicativo desse, de um candidato a estar passando por uma fase difícil, e cabe a vocês atentar para isso, se aproximar de uma pessoa dessa e conversar com ela. E aí vale algumas dicas, gente. Eu estou passando resumido aqui, que eu dei uma pesquisada sobre esse assunto, mas não anotei nada não, para não ficar uma aula pesada, mas eu quero depois, na próxima aula, eu quero trazer algo mais sólido aí, a gente às vezes até passar algum vídeo sobre isso aí, ok? Primeira coisa, gente, ó, liga aqui. Se você percebe alguém do seu lado, seja dentro da igreja, seja lá na escola, seja no seu bairro, e você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa, e você observa alguns desses sintomas aqui, gente, ouça a pessoa. Ouça. Vocês não sabem o quanto que é importante nós sermos ouvidos. Tem gente que às vezes só quer falar. Não quer uma solução, ele quer só falar. E às vezes você ouve, aí depois a pessoa já calma. Se sente amparada sem você falar nada. Se sente amparada, se sente acolhida. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, agora, não é para ouvir e ficar só na audição. Mas, como Eclesiastes 8,6 fala, existe o modo certo e existe o tempo certo. Então, tem pessoas que têm problemas de saúde, tem transtornos que acometem a população. As meninas aí, quem já teve TPM aí? Levanta a mão, já teve TPM. Pode levantar, todo mundo sabe que vocês têm TPM. E aí, você consegue explicar aquelas reações lá? Não sai do normal? Um dia desse ela estava no chão chorando. Eu não vejo, eu tenho TPM e tal. Aí ri e chora ao mesmo tempo. Mas por que acontece essa doidura toda? Porque existem algumas coisas dentro do organismo da mulher, chamado hormônios e tal e tudo, que estão agitando as coisas lá. Não é verdade? Quem já estudou isso sobre endorfina, serotonina, o que mais tem aí? Dopamina. Como é que é? Dopamina. O que é essas coisas aí? É o hormônio da felicidade, né? Hormônios que estão aonde? Dentro de nós, não tá? Lá na corrente sanguínea ali, não tá? Tá agindo dentro de nós, não tá? E aí, quando essas químicas nossas, elas estão descompassadas, o que vai acontecer? Você já viu que tem vez que você acorda cansado da vida? Fala, nossa, estou desanimado. Quem já acordou desse jeito aí? Sem explicação, sem nenhum motivo, né? Nossa, hoje eu estou tão desanimado. Chega na escola, não quero nem saber da vida. Quer ficar quieto. Não tem uns dias desse daí? Por quê? Porque a nossa química deve ter dado uma bagunçada ali. Aí tem outro dia que você acorda, mas parece que você quer subir lá no monte de Santo Antônio de Vergara umas 3 vezes. Tão empolgado, animado, você tá. Vai ser um foguete, cara. É, um foguete. Que abrou o tempo. Então, ou seja, por quê? Porque existem descargas hormonais que afetam o nosso humor, nosso desempenho, a nossa qualidade de vida, a nossa comunicação no dia a dia. E essas coisas, elas podem ser repostas, gente. Então, ou seja, como nós colocamos aqui, ó, depressão.
Depressão, ela é uma doença. Ah, a pessoa está depressiva hoje, quer dizer que ela está doente? Não, não é isso. Não. Depressão é uma doença, é um quadro crônico, assim como tem vários outros tipos de transtornos. E há uma necessidade de entrar com medicação. Um psiquiatra mesmo, ele estava explicando para nós, uma pessoa que está com pensamento suicida, tem que ministrar para ele uma substância chamada lítio. Então existe medicação que faz com que a pessoa deixe de ter pensamento suicida. É uma medicação. E ele falou, olha, eu nunca perdi o paciente. Porque na hora que a pessoa vem com suicídio, eu já entro com a medicação do lítio. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, e nós temos duas saídas para uma situação dessa. Gente, não quero ser espiritual não, mas nós temos uma saída natural, nós temos uma saída espiritual. Ok? Porque muitos casos precisam de um acompanhamento de um médico psiquiatra. Agora, há também uma necessidade do acompanhamento espiritual. Uma médica mesmo falou que quem tem depressão e tem alguma religião diminui até 90% o risco de suicídio. O risco de suicídio. Isso já é provado que as pessoas que têm uma religião, que é provado que a oração ajuda os pacientes, isso é estudos científicos. E a pessoa que recebe oração, de alguma forma, ela melhora mais do que aquelas pessoas que não recebem nenhum tipo de oração. Tem pesquisas científicas que falam a esse respeito. Legal, gente? Então, ou seja, fica atento a essa questão. Nem toda causa é natural, nem toda causa é espiritual. Tem causas que é só natural, tem causas que é só espiritual. Para isso, nós temos um instrumento do Espírito Santo chamado discernimento do Espírito. E se você aqui está com pensamento suicida, de alguma forma, você tem algum tipo de pensamento disso, gente, busca ajuda. Ok? Busca ajuda. Nós somos igreja, nós estamos aqui para amparar, para ajudar. Beleza? Não se isole. Tem muita gente que tem dificuldade de relacionamento, é uma situação, tem dificuldade de entrosar, outros já são mais extrovertidos. Nem quer dizer que o extrovertido ele é muito alegre, porque às vezes o extrovertido está escondendo muitas tristezas da vida dele. Fica atento àquele que faz aquele monte de palhaçada. Já viu aquele cara que faz um monte de palhaçada? O cara é o palhaço da sala. O cara é o palhaço da sala. Gente, cuidado, porque muitas vezes é uma forma de disfarçar, para que as pessoas não vejam a tristeza dele. Então, ou seja, nós precisamos, gente, vai lá, ó, nós precisamos de uma ferramenta chamada discernimento do Espírito para identificar essas coisas. Agora, como Pedro falou, olha, o diabo, nosso adversário, busca o quê? Uma brecha. Uma depressão é uma brecha? Uma pessoa desanimada, cansada da vida, mas ela dá uma brecha para Satanás vir e alugar a cabeça dela, falar umas bobagens na orelha dela. A pessoa está lá, ninguém me ama, Satanás fala a verdade. Ninguém te ama. Eu, se eu fosse você, acabava com isso. E às vezes manda gente do inferno. Tem YouTube aí, gente, programas ensinando o cara a suicidar. Ixi. Gente, é sério. E essa é a geração de vocês hoje. É a geração onde vocês estão inseridos nela. Uma geração que, se não fizer nada, vai matar muita gente. E você vai ser responsabilizado por isso. Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, olha, eu te coloquei como atalaia. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e você não falar para o ímpio, certamente morrerás, o ímpio vai morrer na maldade dele, mas o sangue eu vou requerer da tua mão. Agora, se eu disser ao ímpio, ó Deus falando com Ezequiel, se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e você vai lá e fala para o ímpio, certamente morrerás,
e o ímpio se arrepende, beleza. Mas se ele não se arrepender, ele vai morrer na maldade dele. Mas você livrou a sua alma. Vocês estão entendendo a responsabilidade que vocês têm de anunciar o Evangelho? E vocês estão... Gente, liga aqui. Você já pensou alguém morrer nas próximas semanas que você conhecia, você negligenciou uma oportunidade como essa? Não é triste pela vez? Gente, não marca a bobeira não. No meio de vocês, na sala de aula de vocês, tem muita gente precisando de vocês. Não está precisando de A, de B, de C, não. Está precisando de vocês. Vocês são os únicos dentro daquela sala que tem uma resposta de vida eterna para aquelas pessoas. Vocês são o único que tem uma palavra que pode dar esperança para ela. Agora, tem uma outra coisa que tem também causado muita frustração na igreja. Dentro da igreja. É a pregação de que tudo vai ser resolvido na sua vida. Gente, eu quero falar para vocês, vocês vão ter muito problema na vida de vocês. Vocês vão sofrer. Quem acredita em mim? Ou seja, se prepare que você vai sofrer. Quem falar que você não vai sofrer na vida, está mentindo para você. Ok? Não, que isso, você é filho de Deus. Deus é dono do ouro da prata. Seu futuro está estabelecido. Sai que é lá. Isso não é evangelho de Jesus, não. Tem muita gente se decepcionando com Deus por causa desse evangelho frufru. Tem gente que gosta do evangelho da solução, mas não gosta do evangelho da salvação. Olha o culto de quinta-feira e olha o escola bíblica. Onde tem mais gente? De quinta-feira. E eu falo, e a maioria das pessoas que estão fazendo campanha tinha que estar era na escola bíblica. E uma vez eu fui orar por uma moça lá, aí botou lá o seminarista tudo lá na frente, aí veio a pessoa veio para receber oração, né? E aí tinha que a gente perguntar o que ela queria para fazer uma oração específica, né? Aí eu perguntei, você quer orar pelo quê? Não, eu quero orar pelo meu relacionamento. Eu falei, você é casado? Ele falou, não. Você não? Ah, então você está namorando, né? Sim. E seu namorado é da igreja? Não. Eu falei, então eu não vou orar por você. Aí a pessoa disse, e o seu lugar não é aqui, o seu lugar é na escola bíblica. Eu falei, para ela, eu falei, se o namoro aí, eu falei para ela, eu conversei com ela, eu falei, olha, se o trem da igreja já está difícil, você quer arrumar uma encrenca lá fora? Mas desse jeito para ela. E aí expliquei mais, falei, olha, não está certo, eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. Aí ela falou, obrigado e tal, e tudo já ia saindo, eu falei, agora eu vou orar por você. Para Deus te dar sabedoria. As pessoas querem facilidade, macumba evangélica. Quer fazer campanha para o cara gostar dela. Gente, não funciona. Isso não é evangelho. Eu queria aquela tal teologia da libertação, né? Como é que é? Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Agora tem a teologia do coach. Você vai dizer, você tem Deus na sua vida, as portas do inferno vão prevalecer contra você e tal. Acorda de manhã, levanta, toma um banho e vai para a luta e tal. Teologia do coach. Ou seja, a ausência de sofrimento. Gente, Jesus ele falou uma coisa lá em João 16:33. Abre aí a Bíblia aí, lê aí. Vamos ver na Bíblia o que está escrito lá. Quem achou pode ler. João 16:33. Salmo. João 16:33. João 16:33. Achou? Lê aí. Voz alta. João 16:33, quem achou aí? Lê aí, Mariana, voz forte. Quem falou isso aí? Jesus falou que no mundo nós vamos ter o quê?
aflições. O que vocês vão ter no mundo? Aflições. Vocês estão preparados para ter aflições no mundo? Gente, vocês vão bater em 10 portas e 9 portas não vai abrir. Você está entendendo? E às vezes você vai bater em 10 e as 10 não vai abrir. Você vai ter que bater na 11ª. Vocês estão entendendo? O que acontece? Por que eu estou falando isso? Para vocês caírem na real. A vida não é fácil, não. A vida tem contas para pagar, tem energia, tem água, tem luz aí, luz é energia. Quem mora em prédio tem condomínio, quem mora em apartamento, quem mora em casa tem IPTU para pagar todo ano, tem filho, tem plano de saúde, tem que comprar remédio. Ah, eu nunca vou ficar doente, não sei. Se Eliseu, que era um cara poderoso, ele morreu, ele ficou enfermo, morreu, a Bíblia fala assim, e Eliseu estava enfermo da morte que ele ia morrer. Morreu por causa da enfermidade. Enterraram Eliseu, aí estava numa guerra lá, e botaram, o cara morreu, jogaram na sepultura de Eliseu, o morto reviveu. E Eliseu não saiu. Eu fico imaginando os caras na guerra, ó, o trem funciona aqui, traz outro que morreu. Vai lá, luta lá, o cara levava a espadada, eles traziam de novo e jogava na hack, né? Já pensou nisso? Gente, vocês estão preparados para a vida? Tem filhinho de papai aqui, gente. Larga a mão desse negócio de filhinho de papai. É esperto, vai tremer. Gente, tô falando sério. Os homens aí, ó, os homens aí, futuro marido, cadê os homens aí? Opa! Dá uma vergonha na cara e vai trabalhar, viu? Se você tem para estudar, seja o melhor da sua sala. Gente, seja o melhor da sua sala. Se você não tem um passarinho para cuidar, não tem que trabalhar, tem gente aqui que já está trabalhando, gente. Sim. Tá entendendo? E tem gente que já está só ali na televisão, aí vai para a escola e ainda chega lá cansadão, chega de chinelão na escola lá, senta, põe o material debaixo da carteira e ainda fica no WhatsApp lá o dia inteiro, lá, só uma vergonha. Ó, depois vai querer se matar aqui, porque vai dar conta dele. Perfeição aqui. Não, foda aí. Ó, gente, motivo. 5 minutos para terminar. Olha aqui, liga aqui. Vamos lá. Paulo falou para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ó, gente, ó. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, você vai salvar tanto a ti mesmo como a muitas outras pessoas. Então, mesmo o conselho que Paulo deu para Timóteo, estou dando para vocês. Gente, fique esperto com a vida de vocês. Cuida bem da vida de vocês. Cuida bem da doutrina, da palavra de Deus. Aprende a palavra de Deus. Gasta o tempo que vocês têm investindo na palavra de Deus. Porque fazendo dessa forma, vocês vão se salvar. E vão salvar muitas pessoas que estão ao seu redor. Vocês estão entendendo? Não marca bobeira, não fique, leve uma vida cansada, uma vida à toa. Se você está com algum problema, busca ajuda. Nós temos pessoas aí, moradinhas, pessoas maduras, tem pastores aqui que podem estar aconselhando vocês. Marca aí com o pastor Lázaro. Certo? Marca um gabinete com ele, ó, pastor, eu não gosto mais da minha vida, não quero mais saber e tal. Vai lá e abre o jogo. Mas não fica isolado. Não fica quieto. E aqueles que estão saradão aí, estão achando que estão de boa aí e tal, cuida daqueles que não estão bem. Beleza, gente? Semana que vem eu quero dar essa outra pincelada com mais qualidade, quero trazer algum PowerPoint a respeito desse assunto. E talvez, dependendo do material, nós vamos ter uma aula inteira sobre isso daí. Sobre essa área que está pegando, tem gente morrendo, não é só gente do mundo, gente de igreja. E nós precisamos ter uma resposta com relação a isso aí. Todo mundo assinou aí a lista da chamada aí? Todo mundo marcou o pontinho aí no seu nome aí? Você não marcou? Seu nome legal? Não, acho que ele marca aí o pontinho na frente do seu nome. Se o seu nome não está aí,
escreva seu nome, telefone e a sua data de nascimento. Um belo dia nós não vamos comemorar aniversário. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto aí? Perguntas? Tá. Quando você for falar com alguém que você está suspeitando que tenha depressão, não tem que dizer que é falta de Deus, nem que está tudo bem, nem que é frescura e que você entende. Exatamente. Legal essa colocação dela. Isso é frescura, falta de Deus na sua vida, tem que aceitar Jesus que vai resolver. Não é tão simples assim. A próxima aula eu vou trazer alguma dessas questões aí, eu vou trazer com mais qualidade. Mas é o que eu falei, aprenda a ouvir. Não critique a pessoa. Não critique a pessoa. Por quê? A pessoa já está se achando o chão do chão, você ainda critica ela, ela fala, tá vendo? Tá vendo? Nem você está me ouvindo aí, é você que está pensando nesses pensamentos. Então sai ouvindo. Outra coisa, gente, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Se você identificar alguém, principalmente aqui na igreja, com essa inclinação, fale com alguém maduro. Ok? Não fica só para você, não. Não fique só para você. O fulano falou que está pensando em se matar. Você vai e fala lá para o pastor Lázaro, fala com alguém, pastor Lázaro, estava conversando com a pessoa falou que está querendo se matar. Vocês entenderam? Então, ou seja, não fica só para você não, porque você se torna-se responsável por alguma coisa aí que pode acontecer no futuro. Beleza? Vamos orar? Quem falta assinar a lista aí? Todo mundo já marcou pontinho? E mais? Na hora da saída, passa aqui, coloca seu nome ou marca um pontinho na sua lista aí. Vamos orar, gente. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, por essa aula. E acima de tudo, nós pedimos a intervenção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que nos cercam, Pai. Para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu Deus, sobre a família de cada adolescente. Senhor, em nome de Jesus, falamos aqui sobre várias coisas, principalmente sobre essa questão do suicídio, onde nós temos presenciado aí praticamente cada semana, temos tido notícia de alguém, de algum adolescente que acabou com a sua própria vida. Senhor, nos livre de estar tão perto dessas pessoas, tão longe. Meu Deus, nos livre dessa situação, dessa tristeza, desse arrependimento. Nos dá sabedoria e ânimo, Senhor, discernimento para perceber essa situação nas pessoas que estão ao nosso redor. Nos dá sabedoria para conseguirmos nos aproximar dessas pessoas, falarmos do Teu amor, falarmos do nosso amor por elas, Deus, para que a Tua palavra se cumpra na vida deles. Nos ajuda a ser pacificadores, a serem reconciliadores, a serem pessoas que animam, Deus, pessoas que estão atentas à evangelização desse mundo. Nos leva em paz no nosso lar, nos abençoa, guarda as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, finaliza ali, publica. Quem aí não assinou, passa ali, assina. Lá, e assina.